Em 1972, a cidade de Anchorage, no Alasca, testemunhava a ira e a crueldade de um monstro, que por motivos de vingança, caçou e matou mais de 20 mulheres. Ele as colocava nuas para correrem pela mata fechada, enquanto literalmente as caçava com um rifle, como se fossem animais. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Robert Christian Hansen, o caçador de prostitutas. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas. Então, se você tiver menos de 18, pula já esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra ganhar uma graninha em algum dos jogos. Mas lembrando que você pode tanto ganhar quanto também perder. Então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né? O Crash, o Double, o Mines. Hoje a gente vai jogar aqui o Crash. Galera, estamos aqui com uma banca de 4.661. Eu coloquei 2.000 e startei o jogo. Como já tinha uma rodada acontecendo, eu tive que esperar crashar. Aí, crashou em 9.63. Se eu tivesse nessa, eu tinha me dado bem, né? Bom, agora é a nossa vez então. Vou esperar bater pelo menos o dobro, né, para retirar. Lembrando que é um risco, muitas vezes crasha antes e você perde. Então eu vou esperar mais um pouquinho para retirar acima do 2x. Aí, deu 2x, eu retirei. Perceba que logo em seguida já crashou, né, em 2.28. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha perdido tudo. Dessa vez a gente conseguiu ganhar. Olha a nossa banca lá em cima, aumentou para 6.921. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com suporte 24 horas para você poder tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba que está escrito Suporte ao Vivo, abrindo a caixa de diálogo. Lá tem algumas sugestões de dúvidas, mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinhe, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Robert Christian Hansen nasceu no dia 9 de janeiro de 1939 em Esterville, uma cidade em Iowa, nos Estados Unidos. Ele era filho de imigrantes dinamarqueses, Christian e Edna Hansen. Christian era dono de uma padaria e fazia o seu filho trabalhar por muitas horas seguidas, mesmo sendo apenas uma criança. O Robert era descrito como um menino solitário e quieto. Para piorar, o seu relacionamento com seu pai não era dos melhores, pois ele era um homem muito severo. Na escola, o Robert sofria bullying porque ele era jovem, magro, gago, e para piorar a sua situação, ele tinha um terrível problema com acne, o que fazia com que as meninas da escola nem chegassem a conversar com ele, por exemplo. Durante a sua adolescência, ele acabou desenvolvendo um sentimento de ódio e de vingança por todas as mulheres que passaram pela sua vida. A vida adulta. Aos 18 anos, o Robert terminou o colégio e aí ele decidiu deixar a sua antiga vida para trás. No ano de 1957, ele se alistou na reserva do exército norte-americano. E foi por lá que Hansen teve seus primeiros contatos com armas de fogo, além da experiência com a caça, um hobby que ele praticava sempre que podia. Como militar, ele era conhecido por ser um homem muito agressivo. Em dezembro de 1960, o Hansen foi preso por incendiar a garagem de um ônibus escolar. Devido a isso, ele foi sentenciado por 3 anos, dos quais cumpriu apenas 20 meses. Esse também foi o motivo de sua primeira esposa ter pedido o divórcio. Depois de ser liberado, ele conheceu sua segunda esposa, a Darla Henriksen. Os dois casaram em 1963 e, com o intuito de começar uma vida nova, eles se mudaram para Anchorage, no Alasca, e por lá tiveram 2 filhos. O Robert seguiu os passos do seu pai e decidiu abrir a sua própria padaria. Em 1977, ele foi diagnosticado com um transtorno de bipolaridade. A vida no crime. Em 1972, o Hansen foi detido novamente após ter sequestrado uma dona de casa da região, além de ter abusado sexualmente de uma prostituta. Apesar desses acontecimentos, a sua esposa o apoiava. A Darla era uma mulher extremamente religiosa e ela sentiu que a fé poderia ser a saída da vida de crimes de Hansen. Mas mesmo que ele fosse à igreja com sua esposa, infelizmente, nada mudou. O Hansen aparentava ser uma boa pessoa em Anchorage. Apesar disso, ele se tornou um dos piores assassinos em série da história do Alasca. Após a sua condenação por estupro,
Entre os anos de 1980 e 1983, ele usou da sua experiência em pilotagem e armas para literalmente começar a caçar mulheres. Esse monstro, ele agia da seguinte forma, né? Ele marcava um programa com alguma prostituta, após isso ele as levava num voo ali privado, né? Ele tinha, parece que um avião, ou ele tinha acesso a algum avião, enfim. Ele levava em um voo até a sua cabana na floresta, e aí então o serial killer mantinha essa mulher, né, como uma escrava sexual por alguns dias, e após isso, após cansar dela, ele soltava ela na floresta, nua e vendada, para que ela pudesse correr e ele caçasse como se fosse um animal mesmo, enquanto elas tentavam fugir para se salvarem. Quando Hampson descreveu as suas caçadas para os investigadores, dizia que para ele era como se ele estivesse caçando um urso ou uma ovelha. O plano que deu errado. Em junho de 83, o serial killer e torturou sexualmente uma prostituta chamada de Cindy Paulson. Ele a agrediu com ferramentas e também a manteve presa em seu quintal. A Cindy conseguiu fugir quando o Robert tentava colocar ela num avião lá, no avião que ele tinha, né? Para então que ele pudesse desaparecer com a moça. Apesar de estar algemada, descalça e com as roupas rasgadas, a Cindy conseguiu correr até uma avenida ali próximo e encontrou um caminhoneiro que estava passando por ali. Ela então acenou para o motorista, o caminhoneiro ficou assustado com toda aquela situação da jovem, né, e decidiu estacionar o caminhão e a ajudou. A Cindy explicou que havia sido estuprada e torturada. Ela pediu para que o caminhoneiro levasse ela para algum lugar seguro. A vítima chegou a denunciar o serial killer, mas faltavam provas que o ligassem ao crime. Diante do depoimento dela, o Robert negou as acusações em seu testemunho e ainda por cima ele disse aos policiais que ela buscava vingança, pois ele havia se negado a ser vítima de extorsão da mulher. Olha só. Diante disso, o serial killer acabou sendo inocentado por falta de provas. Pouco tempo depois, no ano de 83, a polícia encontrou os corpos de Joanna Messina e Sherry Morrow. Eles notaram ali uma semelhança entre os casos. Os investigadores se voltaram para as outras vítimas que foram mortas por um rifle Remington, muitas delas prostitutas. O FBI decidiu entrar no caso e alguns especialistas traçaram o perfil do criminoso. Era então dito como sendo um caçador experiente e com baixa autoestima. Devido a isso, os policiais desconfiaram de Hampson, que pediram ali então um mandato de busca ali para poder revistar a casa do maluco, né? E aí em 83, né, em outubro de 83, quando eles entraram na casa de Hampson, encontraram todas as provas necessárias para o caso. Dentre elas havia um mapa com a localização dos corpos que foram encontrados e as carteiras de motoristas de todas as vítimas que Hampson havia feito, né? Era como uma espécie de troféu para ele guardar isso aí, né? Ele podia ter muito bem se livrado, né? Assim como se livrou dos corpos. O soldado aposentado Glenn Floty, ele ajudou a colocar esse monstro atrás das grades, disse ao Anchorage Daily News o seguinte, abre aspas, as vítimas de Hampson inicialmente incluíam qualquer mulher que chamasse a sua atenção, mas ele rapidamente aprendeu que strippers e prostitutas eram mais difíceis de serem rastreadas e menos passíveis de serem procuradas. Segundo as investigações, Robert sequestrou e assassinou mais de 20 mulheres entre 1971 a 1983. Porém, Robert só foi acusado pelo assassinato de 4 vítimas e pelo sequestro e estupro de Cindy Paulson. Ainda em outubro de 2021, uma última vítima morta pelo serial killer foi identificada, a Robin Pelkey. Ela tinha apenas 19 anos quando foi morta, o seu corpo ficou sem identificação por 37 anos. O caso só foi resolvido com a ajuda de um rastreamento de genealogia por DNA em fevereiro de 2022. Apenas uma vítima, apelidada de Eklutna N, continua sem ser identificada. Prisão e morte. Depois de ser preso, Hampson confessou 17 assassinatos no que ele chamava de Projeto Verão. Em 28 de fevereiro de 1984, Hampson foi sentenciado a 461 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Em agosto de 2014, o Robert morre então aos seus 75 anos por questões de saúde que não foram reveladas. Viveu bastante ainda, né? Deveria ter preso lá, ter pegado ele antes, né? Ter partido antes. Viveu muito. Bom, é o que eu acho pelo menos. O que você acha? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, peço que se inscreva no canal. A gente tem vídeos todos os dias. A gente se vê no próximo. Tchau!